Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participação de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Bom dia, 8 horas e 34 minutos, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, aqui pela Rádio Star News Santos. Já passamos aí 1 ano e meio da nossa primeira transmissão pela Rádio StarNewsSantos.com. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E cada vez a nossa audiência aumentando com a sua participação na Baixada Santista, em todo o interior de São Paulo, outros estados e também, é claro, os nossos amigos que fazem o contato internacionalmente com a nossa Rádio Star News. Obrigado pelo carinho. A partir de agora, vamos trocar a sua atenção, a sua audiência, por boas informações com comentaristas especializados para que nós possamos discutir o início dessa semana, já chegando a segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024, e um dia que você vai me dizer, Eduardo, tem alguma data específica hoje para comemorar? Temos. Poderíamos comemorar de uma forma até mais vibrante. Estamos na pior condição? Não. Mas nós temos hoje um especialista também para falar desse e outros assuntos. Por exemplo, hoje é o Dia Nacional da Saúde, e quando a gente lembra do Dia Nacional da Saúde, lembramos também do dia do nascimento de Oswaldo Cruz, uma referência quando falamos em saúde, ele que nasceu em 5 de agosto de 1872. A saúde na sua cidade vai bem? No seu estado vai melhor ainda ou não? Vamos comentar esses outros assuntos no programa desta segunda-feira, abrindo mais uma semana, última semana de Olimpíada, que agora há pouco a nossa querida Rebeca Andrade, lá na Olimpíada da França, superou, né, a Simone Biles, mas ficou sem medalha. A medalha acabou não sendo para a Rebeca, e quem conquistou o ouro foi a italiana, né? Então a gente vê que nem sempre, tem uma ex-presidente aí que dizia, às vezes a gente ganha, a gente perde, às vezes a gente perde, a gente ganha, né? Por incrível que pareça, né, tanto besterol, alguma coisa acaba sempre dando sentido, né, nas frases. Mas deixa eu pegar o bom dia dos nossos convidados que estão aqui. Lembrando, nós estamos pelo nosso site radiostarnews.com, não tem BR, também pelas plataformas Rádiosnet e Rádios Tudo, você vai encontrar a Rádio Star News lá 24 horas com muita música e muita prestação de serviço e informação. Já estamos ao vivo no Facebook e também daqui a pouquinho já também na íntegra, tudo no YouTube para todo o planeta. E lembrando, se inscreva no nosso canal oficial, canal Ponto a Ponto, dê o seu like, participe, sugira pautas e esteja sempre conosco também. Bom dia, Virgínia. Bom dia. Uma segunda-feira, daqui a pouco você já passa o nosso WhatsApp. Quer passar agora já o WhatsApp aqui da Rádio Star News, por gentileza? 13998058709, repetindo 13998058709. É isso aí, para que você possa participar conosco, sempre mandando sugestões de pauta e também comentários aí, né? Final de semana a gente teve uma movimentação bastante considerável com as convenções dos partidos. Agora vai, hein? Agora a gente sabe candidatos, vice. Se você tem problemas, já comece a marcar, faça uma folha aí, uma carta e mande aí para os candidatos. Se é prefeito, manda para o prefeito. Se é candidato, manda para ele, ambos, né? Para que possam promover sugestões e soluções, que é mais possível e mais provável. O doutor Emílio Puima, advogado, já está conosco aqui hoje, vai nos ajudar até a responder algumas questões de vários ouvintes que têm mandado aí sobre temas recorrentes, e a gente vai falar sobre isso também. Bom dia, espero que tenha passado um bom final de semana, até porque no final de semana chegando o Santos não deixou o torcedor do Santos com a saúde muito boa, não, porque a cada jogo do Santos é uma emoção para o coração, né, doutor Emílio? Bom dia. Bom dia, doutor Ricardo, bom dia, Virgínia, bom dia, Edu, bom dia aos ouvintes, internautas. É verdade, o Santos continua fazendo os torcedores sofrerem muito, né? E pouca alegria, mas quem sabe vai conseguir subir, né? Vamos torcer, mas o torcedor do Santos tem que ter o convênio em dia para tratar do coração. Mas, depois de um bom tempo, ele está de volta conosco aqui, numa coincidência aí também, né? Hoje, um dia, quando a gente trata em dia importante, que é o Dia Nacional de Saúde, o doutor Ricardo Camilo de Almeida, ele que é o diretor responsável pelo laboratório de Agnos, né, aqui em Santos, uma referência na cidade, com certeza deve ter um comentário, deve ter um pensamento em relação à nossa saúde, não somente na cidade, mas em todo o país.
Podemos dizer que estamos numa péssima situação? Não sei, eu não sou especialista. Doutor Ricardo, obrigado pela presença. Depois de um bom tempo, estamos de volta aqui. Espero que esteja de volta conosco mais a miúdo para trazer essas informações e comentários a respeito do que acontece na nossa região, no Brasil e no mundo. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgínia. Obrigado pelo convite. Bom dia, prazer em conhecê-lo, doutor Emílio. A todos que nos ouvem, um bom dia, uma ótima semana. Vamos aguardar, então, aqui as pautas para a gente comentar a respeito de saúde e a respeito do que vir de relevância hoje na pauta. Eu já vou aproveitar a colocação do bom dia do Antônio Sanches, lá do Guarujá, com a esposa Dona Miriam, que toma um cafezinho nos vendo, nos ouvindo. Ele já cita aqui, né, em relação à saúde, que a saúde no Guarujá vai de mal a pior, e segundo ele, muitas vezes os guarujaenses têm que atravessar a balsa para vir ser atendidos em Santos. Como é que fazem, né, o Antônio? Utilizam-se de endereços de parentes que moram em Santos, para poder utilizar o atendimento das policlínicas da cidade. Eu faço a pergunta, né? Todo ano, quando você tem eleição, o prefeito Walter Suman tem dito, ele que é médico, ou se eu estiver equivocado, alguém me corrige, mas ele é médico. O Guarujá vai muito bem, obrigado. Doutor Ricardo Camelo, quando a gente tem um provedor do município, né, que é o prefeito, o nosso maior, a nossa maior autoridade em termos de obras da cidade, que é um médico, esse já deve ter uma experiência, uma qualidade e um conhecimento para resolver ou pelo menos amenizar. E isso não acontece, né? A gente percebe o Antônio do Guarujá de Pitangueiras dando bom dia, desejando um ótimo programa, uma ótima semana para todos. Mas realmente ele tem razão, não só o Guarujá, mas a gente pega vários municípios brasileiros que a questão da saúde vai muito mal. Olha, como é que é o nome do ouvinte? Antônio Sanches de Pitangueiras, Guarujá. Senhor Antônio, infelizmente o que eu vejo que o Edu está comentando e perguntando é lugar comum. Não só o Dr. Walter Suman, como o governador Ronaldo Caiado, temos vários políticos que se formaram em medicina. Sim. Até o vice-presidente, Geraldo Alckmin, também é formado em medicina. Só que, deixa eu passar o meu conceito para vocês. Existem médicos, existem políticos médicos e médicos políticos. Médicos políticos são pessoas que às vezes militam e tentam trazer boas práticas para a medicina. E agora os políticos médicos se valem da medicina para conseguir voto. Então, não sei se de uma forma não direta eu deixei implícito o que eu quero dizer. Essas pessoas, eles são, por essência, políticos. Eles vão ver o que melhor atende o interesse não seu, mas dele. Então, às vezes, não casa. A saúde pública no Brasil, ela tinha que ser maravilhosa. A ideia do SUS, a concepção do SUS, foi uma das poucas coisas, se o senhor for ver com atenção, que não tem muita necessidade de reforma na Constituição. A Constituição brasileira foi feita em 88, sobre um viés de revanchismo, estava saindo, a coisa ali não foi feita de uma forma para crescer o Brasil, mas sim para colocar uma fase para trás, tanto que se tem necessidade de reforma para tudo, mas não se tem da saúde. Eu começo apontando que os recursos da saúde são muito grandes, mas pessimamente geridos. Esse mesmo político que o senhor mencionou, ele teve uma acusação séria que o STF o reconduziu para a prefeitura, basicamente por desvio, suspeitas de desvio, né, da saúde. Se foi apurado, se não foi, isso eu acho que cabe ao judiciário, às pessoas competentes julgar. Mas explica uma parte das suas mazelas, aonde o serviço público, o pessoal quer colocar placa, de que adianta ter 10? Não é melhor ter 2 que funcione, 1 que funcione? Na saúde, hoje, se fala no setor privado de qualidade. Então, as principais empresas buscam qualificações como a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, aqui a Unimed está indo atrás, várias instituições, hospitais. No setor público, se fala em preço e prazo. Isso, para a população, eu acho que é algo muito ruim, mas é o que vende. Vende mais médicos. Eu não escuto um programa Melhores Médicos. Adianta o senhor ir em 10 médicos mal formados que não sabem o que o senhor tem? Não era melhor em um que soubesse resolver sua necessidade naquele momento? Então, essas questões acabam sendo até retóricas,
Porque todo mundo sabe o que tem que fazer, mas ninguém quer fazer. Por quê? Chega na hora, agora, no voto, as pessoas escolhem o amigo, o que vai dar a chance, o que prometeu um saco de farinha, meia dentadura. Então, enquanto não mudar essa posição, não vai acontecer. Digo para o senhor, qual que é o começo da mudança? A mudança dos políticos. Pessoas que são políticos médicos, eu acho que o senhor vai ter que ponderar se eles ainda têm algo mais de médico ou mais só de político. Nesse contexto, como resolver? Assim, a miúdo. Começar a exigir qualidade nos serviços públicos. O hospital ali, o Santo Amaro, tinha tudo para ir muito bem, segregou de uma forma ou de outra, tinham outras instituições que davam para caminhar, mas eu vejo que a coisa acaba sempre patinando em algum momento. Acho que o seu relato também de Vira Santos é algo que devia ser discutido de uma forma mais metropolitana. Tentou-se há muitos anos fazer esse tipo de discussão, só que sempre esbarra nos interesses políticos. Vamos ver se com o túnel, ou ponte, ou túnel submerso, eu não acredito, mas nem que vai sair esse negócio, igual o São Tomé nesse fato. Eu acho que esse fluxo, então, esse fluxo de pessoas, de uma forma mais tranquila, capaz de gerar alguma melhoria. Porque hoje chegam, isso comentando com os médicos, marca-se exames, marca-se rotina, o paciente não consegue chegar aqui, horas, agora ainda mais com o nevoeiro, o médico não consegue chegar de lá. Infelizmente, essa realidade brasileira, problemas para todos os lados, soluções pífias, e vamos em frente enquanto o brasileiro continua votando em quem não merece. Nós vamos ao nosso intervalo, mas antes eu quero aproveitar com a participação da Luísa Nogueira do Imbaré, e ela faz uma questão, e eu tenho aqui um convidado que é advogado, viu, Luísa? Ela cita que ela teve problemas não somente com o plano de saúde dela, mas também com os pais, que são de idade, né? Tanto a mãe com 85 anos e o pai com 87. E ela diz que houve a necessidade de uma interferência através de um profissional conhecido, inclusive da família, um advogado, pois ela, na hora que foi necessária a utilização do plano de saúde, o plano de saúde se negou a uma cirurgia ao seu pai e mesmo os cuidados com a sua mãe. Segundo ela, quando você contrata, tudo é festa. Quando você precisa, nada presta. Ela faz até a colocação. E ela cita aqui para o doutor Emílio dar bom dia para o doutor Ricardo. Ela até pergunta a especialidade. O doutor Ricardo é anatomopatologista, não é isso? Isso, análise de material cirúrgico. Muito bom, né? Então tá aí, ó, ela parabenizando o nível do programa dos convidados. Doutor Emílio, isso tem sido muito comum, né? Não é a Heloísa citando aqui, mas eu tenho certeza que outros ouvintes vão citar a mesma coisa. Ir buscar o seu direito, mas peraí, eu pago em dia o plano de saúde, eu estou em dia, mas o plano, na hora que eu preciso, não me traz aquilo que me ofereceu quando eu contratei, né, o plano. E tem sido muito comum buscar o direito através de advogado, né, doutor? Muito comum, porque as pessoas pagam, como você falou, os planos de saúde têm hoje um problema sério aí, financeiro, econômico no Brasil, né? Mas ocorre com muita frequência negativa de tratamentos, de internações, cirurgias, pelos planos de saúde. E as pessoas não têm alternativa, até porque estão necessitando do serviço, a buscar o judiciário. E aí contrataram um advogado, uma advogada, para que possa defender, né, e conseguir os direitos que eles têm, que eles precisam dessa ordem judicial, para obrigar os planos de saúde a cumprir o contrato. A Heloísa até ela intensificou a colocação dela. Não vou poder ler inteira, Heloísa, é muito grande aqui, mas eu vi que você pensou aqui. Ela diz: quadro de cirurgia é um absurdo. Simplesmente os planos ficam empurrando com a barriga, postergando e evitam com que o paciente consiga fazer o procedimento, né? Eu tive aqui, numa ocasião, a presença do doutor Antônio Leal, que presidia a Associação Paulista dos Médicos de Santos. Ele dizia justamente isso também, faz aí das suas as palavras dele, que quando há uma definição do profissional médico, aquilo está atestado, você, por exemplo, pede lá vários exames, e os exames mostram a necessidade dessa cirurgia, o plano de saúde ele pede outros exames, e vai encarecendo isso e evitando. E muitas vezes a pessoa não tem mais tempo, né? Ela necessita disso. O doutor Emílio, em relação a isso, quando a questão do tempo, né? Quando há uma colocação de um profissional da área médica, ele cita, não, a necessidade é extrema, não há outro caminho.
temos que fazer essa intervenção, e o plano se nega a pagar por esse procedimento, só tem um caminho mesmo, que é buscar o seu direito na justiça. E muitas vezes acontece uma necessidade de urgência, Sim. né? A pessoa em situação já numa posição, a doença já está bem agravada, precisa de medicamento, precisa da cirurgia, e o judiciário nosso, ele não cuida apenas de um processo, ele cuida de milhões de processos. Sim. Então, isso acaba, além da postergação do plano de saúde, que não aceita, né, o tratamento, o judiciário também, como eu falei, demora, e muitas vezes acontece de a pessoa vir a óbito, né, vir a falecimento, sem conseguir a ordem judicial, porque a situação atual do Brasil, hoje. Plano de saúde, quando você contrata o plano de saúde, quando precisa, ele não te atende, especialmente quando as pessoas são idosas, que demandam Exato. mais tratamentos. O doutor está aqui, pode falar muito melhor do que eu. E acontece isso. É preciso reorganizar o sistema dos planos de saúde no Brasil, para ver o que está acontecendo realmente, acabar com essa coisa dos representantes que acabam vendendo planos de saúde sem fazer o checklist correto. Isso acontece bastante, né? E para que as pessoas tenham segurança na hora que precisam. Pagam por serviço por anos, idosos pagam muito, um valor assim bastante alto, e quando precisam do serviço, não são atendidos. Edu, deixa eu te colocar uma coisa, até para ouvir, se for o caso, do doutor Emílio, se ele tiver uma posição. Eu, como médico, o que eu vejo é o seguinte: é uma relação conflituosa desde o começo. Primeiro que vem o Estado e determina como que deve ser feita a relação. Eu acho que é o primeiro erro. O Estado não deveria determinar, ele deveria estabelecer o limite superior e o limite inferior, e só. As pessoas deveriam... O Brasil não tem... O doutor Emílio, gostaria de ouvi-lo até se for a área dele. A relação no Brasil de contrato é extremamente frágil, porque a pessoa assina um contrato, aí vai no judiciário, aí vai depender da interpretação do juiz, do tribunal. O contrato em si não vale nada. Então, o contrato de saúde acaba tendo isso. Você é um contrato de adesão, você não consegue mudar uma cláusula. Justo. Mas por que não muda? Porque veio o grande irmão, o Estado, e determinou como tinha que ser. Acaba com isso. Vamos ser todo mundo libertário. Vamos fazer o contrato que se encaixe a você. Quais são as cláusulas que te interessam? O que você quer mudar no contrato? Hoje não é possível. Hoje é um contrato de adesão puro e simples. Primeiro erro. Segundo erro, como as pessoas lidam com o convênio. É tentativa de fraude para todo jeito. Para todo lado. Todo jeito e todo lado. É gente que divide a consulta para conseguir reembolso completo. É gente que se passa por outros para poder usar plano de saúde. É médico que paga propina para receber material. É médico que manda você numa farmácia determinada ou numa ótica determinada porque ele recebe bola. É paciente que pede para o médico fazer atestado de uma forma, vai no médico lá e pede 3 dias, 5 dias de atestado para ele poder faltar no emprego. A relação do brasileiro, dos médicos e dos planos, é uma relação que não tem como ser saudável. É todo mundo querendo levar vantagem. O convênio, ele tem dinheiro. O que acontece é que, como que você consegue segregar o joio do trigo? Vários convênios estão mandando embora. Eu vou citar, sem citar nomes, mas vou mencionar um fato que ocorreu em São Paulo. Um enorme laboratório, enorme. O que ele fazia? Montava um postinho dentro das clínicas, pagava para as clínicas por exame. Então, tinha pessoa idoso que fazia teste de hormônio de crescimento. Não, e é um teste caríssimo. Aí o que o convênio viu? Não, está fazendo isso, era um seguro vinculado a um banco. Eles viraram e falaram assim: olha, é o seguinte, levantaram tudo os últimos 5 anos, que a justiça limita qualquer ação até 5 anos retroativo, não é isso? É isso mesmo. Levantou tudo, era uma conta multimilionária, virou e falou assim: agora vocês, das duas uma, ou vocês vão preso e a gente denuncia, ou vocês passam essa administração para nós e vocês saem com R$1 aqui só para sair. Então, é um ambiente extremamente hostil. E por que eu acho que tem essa hostilidade? Pelo começo. Eu acho que
o doutor Emílio foi muito feliz em falar que a terceira idade é a que mais demanda. Só que teve um convênio, pelo menos um, que percebeu que aquilo era um nicho de oportunidade. E ele atende apenas aquela população. Vocês acreditam que, por eles terem visto essa brecha, nossa, criou-se um problema enorme. Por quê? Lá atrás, isso foi uma primeira mudança muito tênue. Escutem e acreditem que eu não vou lhe falar. Os convênios eram obrigados a dar tratamento ginecológico, tratamento pediátrico, tratamento para todo mundo. Você aderia a um plano, você tinha que ter tudo aquilo. Me fale, para que um senhor de 70, 60 anos precisa de atendimento pediátrico? Atendimento obstétrico? Como que pode isso? Só que estava lá, e ele tinha que precificar isso. Exato. Então, a relação tem que ser um pouco mais aberta. O brasileiro precisa entender que o combinado não sai caro. Na hora em que você for atender um plano, hoje, infelizmente, é um plano de adesão. Veja, leia, saiba os seus direitos, que tem várias pessoas que, infelizmente, nesse exemplo que eu dei do jeitinho, quando vai contratar, para poder ser aceito e não ter carência, esconde, não fala, e aí exige, aí vai para o judicial, aí o juiz de plantão determina, defere, aí caça liminar, dá... Olha, vou dar um último exemplo. Vocês acham correto uma pessoa que não pagou plano, que acabou de entrar, aí você pega, sabendo que tinha uma doença pré-existente, um problema cardíaco sério, que precisava de uma cirurgia, você judicializa depois de entrar, passando lá o período mínimo de carência, você judicializa e faz uma conta milionária. Não existe almoço grátis. A pessoa vai pagar, num plano caro, R$2.000, vamos colocar alto, R$3.000, 4 que seja, por mês, e vai fazer uma cirurgia de 100, 200 mil, como é que fecha a conta? Não fecha. Não fecha. Não fecha. Então, essa relação precisa ser um pouco mais honesta e um pouco mais ampla. Não sei a opinião do doutor, mas eu acho que a fragilidade do contrato brasileiro se estende não só na saúde, mas em vários aspectos. Eu tenho que ir para o intervalo, mas eu quero ouvir muito, porque a Ana tem duas Anas aqui, é a Ana Cláudia e a Ana Luísa. A Ana Luísa, ela pede depois para que os dois aqui comentem, os dois doutores, né, o advogado e o médico, em relação a essa pouca vergonha que a Ana Luísa diz, né, ela que é da Ponta da Praia, as famosas doenças pré-existentes. Ela diz que o pai dela estava em dia, mas a partir do instante que ele passou a fazer exames, e fez exames até particulares, porque o plano demorava para autorizar, e aí definiu-se por uma doença, ela citou até aqui, né, que é o câncer, lamento muito aí, só posso desejar votos de melhora. O plano dele foi cancelado, e o plano dele era pago em dia, corretamente, doutor Emílio. E nós tivemos realmente, viu, Ana, agora uma enxurrada disso, né? E a Ana Cláudia, a Ana Luísa, parabenizo o doutor Ricardo aqui pela coragem, né, o doutor Emílio também, de falar, porque diz que a própria imprensa, eu não vou generalizar, mas você tem razão, viu? Que a própria imprensa, em alguns momentos, para manter lá o patrocínio de um plano de saúde ou de uma empresa como essa, abafa o caso e não fala. Eu não vou dizer que é o meu caso aqui, não, viu? Se tivesse aqui um plano de saúde patrocinando e chegar uma queixa aqui, sabe quem vai ser o primeiro que eu vou cutucar? É o plano de saúde. Vai ser o primeiro. Eu estou aqui com a sua marca, mas estou sendo alvo de muitos questionamentos. Doutor Emílio. Mas, Eduardo, isso é geral. Geral. Não é um plano, não é de um plano sim, específico, não, né? Sim, exato, corretíssimo. Isso calçou daí bem. é prática comum. Né? Comum. Não estou personalizando, não. Perfeito, perfeito. O seu reparo é correto. Doutor Emílio, antes de ir para o intervalo, eu já estou até o espaço para ir para o intervalo, mas tanto a Ana Cláudia como a Ana Luísa, agora, esse negócio de eu não tinha, focado nesse fato. Doença pré-existente. Foram vários os casos, e como o doutor Ricardo citou, doutor Emílio, vários planos, desde os mais conceituados e caros, aos planos menos caros e menos conhecidos, mas todos. Houve uma enxurrada agora recentemente. Peraí, a pessoa foi marcar uma consulta, não, seu plano não tem mais, foi cancelado. Mas como cancelado? Se está pago em dia. Não, o plano cancelou. E aí houve até uma medida aí, se não me engano, do STF ou do STJ, não sei quem fez a medida, dizendo, não, peraí, está errado isso. A própria Anvisa, perfeito. A Anvisa aí, a agência que cuida disso também, a ANS, desculpe, não a Anvisa, determina, existe lá uma portaria, uma resolução, que determina, pode cancelar o plano? Claro que pode, é um contrato, ninguém é obrigado a ficar contratado com outro, né? Um argumento, doutor Emílio, muito mas frágil também dos planos. Precisa notificar sim. com um prazo, então tem um prazo nessa resolução que determina, e é preciso ter
ser bem fundamentada. Mas eu vou cancelar e Sim. você que se vire. Exato. Não é bem assim. Até porque nós estamos falando de saúde, né? Exato. Nós não estamos falando de outra coisa. Ah. Porém, esses planos que agora andaram fazendo aí, houve até intervenção lá do Congresso e tudo mais, simplesmente resolveram passar um pente fino, entre aspas, e foram cancelando os planos. E muitas pessoas estavam lá por anos pagando, alguns com mensalidades bem substanciais. São planos de adesão. Eu vou dar Isso, um todos exemplo de aqui. adesão. A Ana disse que para o pai e a mãe dela, ela paga quase R$6.000. Pois é Dá nesse 3 estilo. mil por coisa. Olha aí. Por isso, como o doutor Emílio... Desculpa, Pode falar. São os planos de adesão. Esses planos, infelizmente... Repete o nome da moça? É Ana Cláudia. Senhora Ana, volto no ponto. Existem contratos, por exemplo, que, se não tiver, tem multa. A senhora acredita que esses contratos que são regulamentados, como o doutor Emílio mencionou, pela ANS, não prevê multa? Eles deveriam ressarcir. Eu não acho errado eles poderem cancelar. O problema é a forma como foi. Porque está lá uma cláusula que foi imposta à senhora. Então, judicialize sim. E enquanto a gente não tiver a liberdade de escolha, infelizmente, temos que seguir a regra do grande irmão. Por favor, doutor Emílio, continue. É exatamente isso. Porque são contratos de adesão, as pessoas, como o doutor falou aqui, não têm o hábito de ler, simplesmente assinam, porque naquele momento precisa de um plano de saúde e tal, e tudo mais. Por sua vez, a pessoa que atende não explica também aquelas cláusulas mais importantes, ou não dá relevância, olha, leia com calma, então, só dá um tiquinho ali na assinatura, assina aqui, por favor. E assina, vai embora, não explica as carências, nada, a pessoa acha que já está plenamente apta a requerer o plano de saúde, e isso não acaba acontecendo, aí depois judicializa, e nós temos esse problema corrente. Isso acaba encarecendo os planos, porque o plano precisa contratar advogado. Então, isso vira uma bola de neve e vai inviabilizando o sistema inteiro. E quem vende não explica nada, não se responsabiliza por nada. Se for correspondente, então, essas seguradoras, aquela parte do checklist lá, você mencionou pré-existente, aí a Ana falou, né? O que acontece? Aquela lista lá é preenchida pelo próprio atendente. Isso mesmo. Às vezes nem assinatura tem do cliente para concordando com aquilo que foi dito ali. Não, ele não tem nada. Só, sim, não. E não tem assinatura de ninguém. Até eles entregam uma via, mas ela não está assinada, o plano também não. Quando você vai judicializar a coisa, o próprio plano tem dificuldade de argumentar para dizer assim, como assim? Eu neguei a prestação de serviço, mas você não respondeu. Como não? Está aqui, eu tenho a prova. E o plano não apresenta a outra via. Por quê? Porque ele sabe que o cliente sequer assinou. Então, tem uns equívocos de procedimento muito grande que vai inviabilizando os planos, e aí agora tomam-se medidas drásticas, como as que meses atrás. Vamos cortar todo mundo, depois a gente vê quem realmente está certo. Isso não pode, nós estamos falando de saúde. Exato. A Ana Luísa colocou, né, que no caso do pai dela, ela cita aqui o pai dela, quando apareceu a doença pré-existente, o plano simplesmente cancelou. Isso que eles falam. E ela sem disse, aviso, provavelmente. Sem aviso, porque ela disse que não fomos avisados. E ela disse que o sofrimento, além da doença, foi pior pela falta do tratamento. Ela devia colocar no polo de acusação a ANS, porque o contrato de deposição... que ela e o advogado foram até lá... Tem que colocar, porque o contrato é modelo deles. Enquanto não tiver essa liberalização, você tem... eu estou falando sério. É um problema, porque não é uma relação entre pessoas, é uma relação imposta. A ANS impõe essa relação. Não tem como dar certo. Não existe. Ao invés dela fiscalizar, ela impõe. Exato, né? doutor. Impõe Muito as coisas. bem, E a função da agência, elas foram criadas para fiscalizar. Um agente fiscalizatório, né? Nós vamos falar muito sobre isso ao longo do programa, né? Muito bem. Só passando uma notícia triste aqui. A informação, a morte aqui aos 86 anos do maestro e compositor Caçulinha, né? Quem não acompanhou o Caçulinha com vários grandes músicos brasileiros, também no Domingão do Faustão, estava lá sempre alegrando, e aos 86 anos ele faleceu. Ele havia sofrido um infarto, né? E através desse infarto estava há 10 dias no hospital
e veio a falecer aí por uma série de questões de saúde. Infelizmente, lamentar aí a morte, né, do Caçulinha, grande músico brasileiro que nos deixou aos 86 anos. Nós vamos ao intervalo, em nome de Imuniz Logística, Soluções em Comércio Exterior. Você quer importar e exportar? Então está aqui, ó, para você, com primazia, uma equipe de mais de 74 profissionais fazem com que o seu negócio possa literalmente dar resultados na importação, na exportação e na logística. Também Forte, Vistoras Automotivas, aquela Forte que você lembra com uma, duas lojas, hoje são 9 lojas na Baixada Santista, Vale do Paraíba, Grande São Paulo, para te atender. Durante todo o programa, a gente vai passando endereços aqui, como Santos Joaquim Távora 141, Guarujá Demar de Barros 2765, vamos para São Vicente, Antônio Meio 230, Praia Grande, na Kennedy 547, na Kennedy da Aviação 4438, também Marcos Freire 31.523, em Itaquera, hein? Na Avenida Itaquera, lá no Jardim Maringá, no 2428. Agora eu vou falar da NG Plus, a qualidade faz a diferença? Faz. Nesse final de semana, alguns ouvintes disseram, Eduardo, estive em Santos, olhei aí os empreendimentos, como por exemplo esse que nós, vamos até colocar o agendamento aqui, que nós estamos a visitar o Mykonos, últimas unidades, e tem uma promoção de fechamento desse empreendimento com as últimas unidades para que você possa comprar e vir morar em Santos aqui, hein? No Mykonos com toda a qualidade, área de lazer, segurança, a qualidade no acabamento. É um edifício que já começa na entrada, você vê o diferencial. A própria garagem revestida de piso frio, né? O que é diferentemente de muitos empreendimentos. Também o residencial Ilha de Malta, que está sendo construído, 26 andares, no Canal 5, você vai conhecer. Acesse ngplus.com/Malta, ngplus.com/Mykonos, e tem aqui, ó, esse aqui, viu, Virgínia, entrou agora nessa semana, na planta, você adquire uma unidade a partir de R$ 1.129.000. Um mega empreendimento com fazenda solar, fechaduras eletrônicas, identificação facial, você vai ter ali tomada elétrica para carro elétrico, depósito individual, 2 e 3 vagas de garagem na Prost de Souza, aonde fica? Entre Oswaldo Cochrane e também a Sampaio Moreira, lançamento agora recente, nos últimos 3 meses, o Bale em Santos, lindíssimo empreendimento da NG Plus. Agora, se você quer investir no primeiro imóvel, Edu, eu não estou com aquela renda tão boa ainda não, mas vou chegar lá, mas eu queria alguma coisa até uns R$500 mil, eu consigo, está aqui, ó, na minha mão. É o Piazza Torino da Angelife, a caçulinha do grupo, a partir de 349.900 você faz negócio, um conceito smart, um novo empreendimento aqui em Santos. É só entrar em contato com a Angelife, construtora incorporadora, e negociar a sua unidade. Em breves novidades, hein? Tem áreas novas aí, vão construir um novo lançamento, sabe onde vai ser? Esquina da Campos Melo com a Rodrigues Alves. E esse vai incluir, sabe o quê? O Minha Casa Minha Vida. Você que tem uma renda um pouco menor, você vai ter direito também de conquistar, não apenas sonhar, o seu imóvel com a Angelife, que faz parte do grupo NG Plus. Também só destacando aqui, Rolando Romero Martins de Ouro, na Comandador Martins 191. Também Mecânica Leomar, há 55 anos, cuidando do seu carro. Mecânica elétrica, injeção eletrônica. Tem gente mandando mensagem aqui, pô, eu comprei um Ford Focus 2022, 2021, estou com problema no câmbio, é o câmbio Power Shift. Leva lá, liga a marca, ele vai dizer para você o que acontece e qual a solução, que muitas concessionárias não querem, para que você continue indo lá direto, e ele vai dizer para você como consertar. Então, fica muito mais fácil. Também tintas e tintas, vai pintar a pinte com tintas e tintas, lojas em Santos, Senador Feijó 439, Antônio Mickey 89, e na área continental Ulisses Guimarães 989, em São Vicente. E M. Rocha Contabilidade. Está ruim a contabilidade da sua empresa aí? Os números não se somam? Então, vou dar uma dica para você, M. Rocha Contabilidade. Vou rapidíssimo intervalo, volto aqui com os nossos convidados, o doutor Emílio Puime, advogado, e o doutor Ricardo Camilo de Almeida, anatomopatologista. Muita gente falando, caramba, o que faz? Ele já explicou, mas ele vai dar dica depois de novo, como você pode, inclusive, buscar os serviços da Diagnos aí, através do doutor Ricardo Camilo de Almeida e toda a sua equipe competente. Há quantos anos já a Diagnos, doutor Ricardo? Esse ano está fazendo aqui em Santos 16. 16? Só em Santos, 16 anos. É. Que maravilha. Então, parabéns aí, né? Já está quase na maioridade aqui, atendendo você, mas com muita competência. Volto já, não saia daí. Infelizmente, né, eu citei, né, Virginia? A Rebeca superou a Simone Biles, a Rebeca Andrade, mas a medalha de ouro foi parar com a italiana, né? Mas acontece, né? Essa menina não deve nada para o povo brasileiro, pelo contrário, já ganhou, já fez a parte dela. Eu volto já, não saia daí. A boa notícia é que o Alisson dos Santos e o Matheus Lima conseguiram classificação às semifinais dos 400 metros com barreira. O Alisson, para quem não identifica, aquele rapaz que, muito jovenzinho,
sofreu uma queimadura grave aqui na cabeça, né? É o Pio. Isso, o Pio. E é um exemplo, né? Um cara bem-humorado, um atleta competente, está classificado às semifinais. Quem sabe, né? Vamos apostar nisso. O Brasil está precisando de uns ouros, né? Vamos torcer. Volto já. Participação de Dininha Couto. Bom dia, amigos. São Bernardo do Campo, né? Aproveitando também já em São Bernardo, mandar um abraço para o Rogério Perim lá, CEO da SADA e de novos empreendimentos, no nosso querido Rogério Perim. E também dar um bom dia, né, Virgínia? Manda um bom dia especial para a gente todos os dias, lá para Balneário Camboriú, o seu Sérgio, mandei bom dia para ele já, também o seu Bedinho lá em Balneário Camboriú, e ele até cita, né, Balneário Camboriú ficou uma cidade bonita na praia, né? O resto precisa melhorar, né? E a questão da saúde lá em Balneário Camboriú também é complicada, pois, segundo ele, foi pensada apenas a orla, né? E tem que se pensar todo o município, porque não é tão grande, mas falta. Ele que trabalha lá com o transporte universitário nessa linda região de Santa Catarina, Balneário Camboriú. Manda um abraço também para o Otávio lá em Cubatão, para a Adelina. A Adelina está em São Vicente e disse: Eduardo, começou agora a época dos trapalhões? Ô, Adelina, você quis dizer o que com isso? Já entendi. Ela cita aqui, né? A partir desse instante, em breve, começarão os debates e horário eleitoral gratuito. Aqui não terá, viu? Fica tranquilo, aqui você pode acompanhar a programação 24 horas, sem horário eleitoral, tranquilamente. Eu volto já, não saia daí. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Novo veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Enge Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar.
Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade ENGE Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação ENGE Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta, né? Com o programa Ponto a Ponto dessa segunda-feira. Deixa eu mandar um abraço para o Valério também de São Vicente. Deixa eu mandar um abraço para o Paulinho, né, Virgínia? O Paulinho, que é um dos condutores lá no Sindicato dos Servidores Públicos de São Vicente. Grande Paulinho, conhecido como Paulinho Sorocabana, porque trabalhou na época da linha da máquina, né? Ele diz que trem no Brasil agora é artigo de luxo, né? Porque precisaríamos ter esse modal, né, Paulinho? Concordo com você. O Brasil precisa explorar mais as vias férreas, né? Porque só a estrada não dá. Mas, ouça essa notícia aqui, doutor Emílio, doutor Ricardo, os nossos ouvintes. STF, o judiciário em geral no Brasil, eles poderão contar com 3,84 bilhões de reais a mais, não é só, é a mais, para gastos em 2025, graças ao arcabouço fiscal. Parte da folga no orçamento deve bancar reajuste de magistrados. Olha só, aumento deles. Não fora só isso, doutor Emílio, ainda tem outro detalhe. Ministros do STJ podem gastar 90 mil por ano com viagens aqui, assim, viagemzinha, eu preciso ir para cá, precisaria, deixa eu dar um pulinho ali em Camboriú, Balneário Camboriú, deixa eu ver se está tudo certo. Tá? 90 mil reais por ano. Porém, entretanto, sabe-se que não há limites para viagens internacionais. Essas não têm limites e a Corte alega motivos de segurança para ocultar as informações de gastos e, mesmo assim, diz que segue as regras. Doutor Emílio, privilégio para poucos em detrimento da maioria? É esse. Depois a gente escuta, tem que cortar gastos na saúde, cortar gastos na educação, né, na previdência, mas esse tipo de coisa, né, e segredos... Né? Isso, falamos aqui da Constituição, o doutor falou. Pede transparência? Não, existe, é obrigatório, né? E quando você entra com um pedido para que da transparência, eles alegam, já fazem gravam a informação com 100 anos de sigilo, né? De uma informação que é relevante. E você menciona aí as viagens para o exterior, isso é um escárnio. Eu vi aí o ministro Barroso no início dos trabalhos lá do Judiciário, dizendo que a imprensa estava pressionando, querendo informações e criando um clima contra o Poder Judiciário, especialmente dos tribunais. Não está criando o clima, é obrigação demonstrar o que está sendo gasto. Esses congressos absurdos que eles se reúnem lá em Lisboa, em Londres, nos Estados Unidos, para discutir o Brasil no Brasil. E mais, o pior de tudo é isso, além deles terem verbas, essas viagens estão sendo custeadas por escritórios de advogados, por empresas, que muitas e muitas, porque são grandes empresas, tudo vai para o STF no Brasil, porque a Constituição assim permite, não é? Tudo é constitucional, tudo foi enfiado, como o doutor falou aqui, tudo foi colocado na Constituição. Então, tudo é matéria do Supremo Tribunal Federal. Que é lamentável. E vocês vão lá para Lisboa para discutir o Brasil com as empresas que estão lá sempre litigando
com grandes bancas de advogados. Então, isso não é bom, é péssimo para o país, no momento que a gente fala de arcabouço fiscal, de corte de gastos, e aí vem esses absurdos que podem gastar à vontade para passear por aí. Qual é a necessidade? É importante, sim, que o judiciário se reúna, mas no Brasil, e que as verbas sejam pagas que se existem verbas, se foram dotadas verbas no orçamento, sejam verbas públicas e não financiadas por empresas. Quantas vezes nós vemos ministros, juízes do STJ, STF, com banners atrás de grandes empresas, grandes bancos? Isso é um absurdo. Isso que eu ia mencionar. Faço minhas palavras do doutor Emílio. Veja, uma pessoa que vai julgar uma empresa que está patrocinando, isso daí é igual propina que eu acabei de falar, que tem médico que recebe de ótica. Você não pode. E juiz, desembargador é um nome que eu adoro, né? Ele desembarga, tem algo parado, ele põe em movimento, desembarga. Eu acho que assim, é uma coisa absurda, porque eles também têm propina. São seres humanos iguais a qualquer outro. Ali tem tráfico de influência, favorecimento. Não recebo dinheiro direto. Sim, mas favorece. A filha de um escritório que, por acaso, representa e ganha milhões. A esposa do outro tem um escritório de advocacia que racha o coco de ganhar. Então, assim, eles acham que é um escárnio. Na minha opinião, a pessoa tinha que ter 2 princípios: a austeridade com dinheiro público, e não pode ter a possibilidade de autodeterminação. Exemplo, quem que determina o salário do juiz? Quem determina... Não pode ser o judiciário, tem que ser o legislativo. E quem determina o salário do legislativo, na minha opinião, não podia ser o legislativo, tinha que ser o judiciário. E do presidente? Tinha que ser o legislativo com autorização do judiciário. Não pode a pessoa determinar para si próprio. A gente vê aqui escárnio da prefeitura, o vereador determinando que o salário próprio vai aumentar. Que barbaridade. Isso daí, para mim, são excrescências da Constituição, que, na minha opinião, hoje não temos ambiente para isso, mas ela tinha que ser menor, menos ampla e mais definida. Exemplo, vou dar da minha área. Edu, doutor Emílio, ouvintes, está escrito lá: saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Ponto. Eu colocaria do cidadão brasileiro. Embaixo, define cidadão brasileiro como. Hoje, você viaja para fora, você tem que fazer seguro, você tem que fazer um monte de coisa, porque lá você cai na rua, você vai ficar na rua. Não tem... No país... Brasil, olha só como é que é socialista, hein? Você vai para qualquer país, pode ir para a Rússia, que foi. Se você cair na rua, você fica na rua. No máximo, te dá um atendimento emergencial. No Brasil, se você precisar, até transplante faz. Então, assim, fala, mas não tem acesso. Para você ver, o pessoal da Venezuela veio, foi vacinado, milhões foram gastos do erário público para vacinar venezuelano. Você acha isso correto? É humanitário? Ótimo, tudo bem. Faça isso com o seu dinheiro, não com o dinheiro do erário público. Tinha que ter uma determinação. Como é que vai ser definido o que é cidadão brasileiro? Cidadão brasileiro é aquele que mora no Brasil? Tudo bem. Então, o cara que viajou não é. Então, vamos definir as coisas. A Constituição, o intuito, acho que foi ótimo. É uma Constituição, que nem falou o Ulisses Guimarães, cidadã, mas ela é demais de permissiva. Tem direitos demais e deveres de menos. Tinha que haver uma forma de enxugar. O Brasil precisa parar de querer determinar como o outro funciona. Alguém que me ouve gosta de alguém mandando em você? Vocês acreditam que tem alguém que fala o que você tem que fazer com o seu salário? Exemplo, você, em vez de receber todo o seu salário, uma parte vai para um negócio chamado fundo de garantia, que você não tem acesso. Então, assim, o Brasil precisa parar de um querer mandar no outro. Você sabe o que você faz da sua vida. Vamos deixar a coisa mais ampla, menos determinativa. Determinista. Quem está mandando um abraço aqui, concordando com tudo, é o Ayrton lá de Itajaí. Ele está lá no Porto de Itajaí. Um abraço, dizendo realmente que o Brasil é uma vergonha, né? Ele até usa a palavra escárnio em relação a autoridades, sejam elas municipais, estaduais, do governo federal. Ele até cita a notícia. Essa é uma notícia que está na pauta aqui, viu, Ayrton? Em relação ao que você fala aqui, que isso tem sido comum. E ele diz que
diz que o presidente Lula, de boca fechada, é mais do que um poeta. É um poeta, é um escritor, e ele não sai da plataforma de eleição. O presidente Lula não percebeu que a eleição já foi, que tinha que governar, e está lá naquela história, né? Daqui a pouco terminou, ele continua nessa retórica. Está passeando. Então precisa mudar. Agora, está no Chile hoje, não é isso? Colômbia, Chile? Isso, ele ia viajar. E já que você falou do presidente Lula, viu, Wellington? Um abraço aí, você e toda a equipe aí no Porto. O presidente Lula, ele está pedindo com urgência urgentíssima para que toda a equipe, a DUEC, a Tebet, o Fernando Haddad, consigam acordos urgentes com os trabalhadores, os servidores, para economizar 225 milhões de reais, porque o objetivo é antecipar aí possíveis derrotas junto ao judiciário, que as demandas vão acontecer, e aí, doutor Emílio, evitar aquele famoso precatório. Então, o presidente, ele viajou, falou, se vira aí, que eu vou dar uma saidinha, volto já, e quando voltar, eu quero o problema resolvido. Né? E a gente sabe que os servidores, ora, cada um de um segmento de serviço público, estão buscando aí uma valorização, um reajuste, pela falta de reajuste dos últimos anos, mas eu acabei de falar agora, e o Wellington está aqui sinalizando, né? Isso parece piada, o judiciário tudo. 3 bi. O judiciário tudo. E agora o servidor vão cortar. Ontem eu li até uma reportagem no Estadão que a conta dos servidores, excluindo aí a elite, ela não é hoje deficitária. Então, por quê? Porque não dão reajustes para eles. O Lula deu aí 9% o ano passado, e a grande preocupação do governo federal é exatamente essa. Se todos começarem a se hermanar aos servidores públicos, federais especialmente, e decretarem greves gerais no país inteiro, em busca de reajustes. É um risco. Pois é, porque eles estão realmente com salário... Por que está dentro do orçamento a parte dos servidores, os salários, os vencimentos dele? Porque não tem reajuste há anos. E ninguém está preocupado. Agora, o STF, como o Ricardo falou aqui, eu vou me dar aí um penduricalho, um auxílio livros. Eu quero 10 mil reais de tem um auxílio, já tem um paletó, gravata. Tem um auxílio camarão, pistola, auxílio gente. vinho 12 anos. Isso é absurdo, gente. Auxílio lagosta, auxílio Lula Palusa Portugal. Whisky single malt, 100 anos de envelhecimento. Isso não tem cabimento. A gente não pode impor à sociedade, né, o grande irmão, impõe a todo mundo, e para mim, não, eu sou diferente. Eu estou no Olimpo. Eu não ia tratar essa pauta aqui hoje, mas um xará aqui do doutor Ricardo é o Ricardo Conceição, da Ponta da Praia também. Você tem nome de jogador, hein, Ricardo? Ricardo Conceição, bom dia, e dá aqui parabéns. Ele diz o seguinte: o que vocês acharam das convenções partidárias no final de semana? Sério mesmo, você me pergunta isso, Ricardo? É o seguinte, Ricardo, eu não achei nada, mas eu vou deixar para meus convidados falarem rapidamente aqui. Tem que falar alguma coisa? Tem que falar, mas vamos lá. Já que o Ricardo, que é da Ponta da Praia, ele diz que o voto dele... Olha só, o Ricardo, eu não lhe conheço pessoalmente, mas bom dia. Ele diz o seguinte, que o título eleitor dele, ele jogou no vaso sanitário já há 2 eleições. Eu espero que seja brincadeira, né? Porque isso é um agora documento, é digital, né? Não precisa. Mas ele jogou no vaso sanitário, porque, segundo ele, era o melhor caminho para esse documento que não tinha nenhuma serventia. E aí ele pergunta aqui em relação à minha opinião. Vamos lá, então, rapidinho. Eu ia citar isso aí durante a semana, mas as pautas são outras, mas a gente não deixa de atender o ouvinte também. Em relação a algumas convenções, por exemplo, o PL oficializou a candidatura da deputada federal Rosa Navalli para a prefeita de Santos, com Sadal Nakai do MDB como vice. Então, está confirmado, isso aconteceu no sábado. Também no sábado, Republicanos também oficializou Rogério Santos, atual prefeito, como candidato à reeleição, com a candidata a vice, Alder Cleis, vereadora, ex-secretária também, né? Já o PT oficializou a ex-prefeita, deputada, vereadora, atual vereadora Thelma de Souza como candidata, e o médico Dr. Márcio Aurélio do PDT como vice dela. E ontem, no domingo, o Avante oficializou Nando Pinheiro, influenciador, ator, locutor de rádio, e como candidato a prefeito, e como vice terá Henrique Gainetti. Então, esses 4 nomes foram confirmados à eleição aqui em Santos. Quem quer começar falando?
Doutor Ricardo. Obrigado. Eu não sei se ele foi meu amigo. Não. Eu acho que apenas 4 nomes é pouco. A gente já teve da outra vez, na última eleição, acho que foram 12, se não me engano. Então, demonstra já uma pobreza no debate. Vejo como o único ponto positivo disso que vai ter, pelo menos, uma renovação da esquerda no Legislativo, que brincadeira, Thelma de Souza, mesmo uma vez, desde que eu me entendo por gente, eu escuto esse nome. Eu acho que renovação é fundamental, não entendo por melhor que for a pessoa. Eu sou contra essa noção de político profissional. Político não devia ser uma profissão, devia ser uma opção. A pessoa vai fazer qualquer coisa da vida e faz uma contribuição pontual ou de alguma outra forma, que senão a gente vê esse tipo de situação que a pessoa quer enriquecer com o dinheiro público, e o dinheiro público devia ser do público e não privado. Então, essas noções eu acho que o brasileiro ainda não tem, outros países têm, onde você não tem essa perpetuação. De fora disso, a gente vai ver uma polarização igualzinho é previsto para o federal. Vai ficar entre quem apoia esquerda e Lula, e do outro, quem apoia o Bolsonaro. Aqui em Santos vai ter uma coisa que eu acho que vamos aguardar, gostaria de ouvir depois o doutor Emílio sobre isso, que olha só que peculiaridade. Rosana Vale, PL, partido do Bolsonaro. Rogério Santos, republicano, governador Tarcísio, que é apoiado por Bolsonaro. E aí? O problema é que do lado do Rogério Santos está todo o esquema que dá sustentação ao PT no governo federal. Paulo Alexandre Barbosa está votando religiosamente o que o PT votou pelo aumento de imposto, votou pela tributação. Só que olha que interessante, do outro lado está o Sadal, que é do MDB, que tem como deputado federal o Mourão, que votou também de acordo com o PT. Olha só que mistura que está. É candidato a prefeito de Praia Grande. Praia Grande. Então, ouvintes, a minha opinião, a gente vai votar se o excremento ou a mosca. Não importa. Qualquer um. Vai mudar, não vai ter. Você pode colocar em qualquer dos lados isso. Infelizmente, o que eu vejo essa mistura na política brasileira que dificulta o debate. Porque se você fala, um lado é esquerdista, o outro também é. Ah, não, esse é de direita, o outro também é. Então, misturou. Aí se torna uma coisa que quem que você gosta mais? Você gosta mais do... Aí eu vou deixar para cada um, mas a minha... o que eu quero dizer com tudo isso? A política de Santos reflete a federal, reflete o nacional, onde está tudo misturado, onde não importa quem ganhe, não há mudanças, não há, de fato, uma identidade vocacional. Você vê o Geraldo Alckmin, há pouco tempo, criticava o PT e foi apoiar terrorista. Então, assim, no Brasil, infelizmente, a gente gira, é o cachorro mordendo o próprio rabo. É isso, Frederico? É tudo isso, né? É tudo isso que está acontecendo, não muda na política brasileira. Alternativas, nem dá para dizer que são alternativas, né, doutor? Porque são todas do mesmo espectro, ali se misturados, e parece que se combinam antecipadamente. Olha, eu vou lançar aqui, eu vou lançar outra aqui, vamos fingir que somos inimigos, e, na verdade, somos todos amiguinhos. Teatro das tesouras, né? É, isso. Então, aí a gente fica sem alternativas, é por isso aí que o ouvinte, eu não lembro o nome dele. Conceição, o Ricardo Conceição aqui, fala... disse assim, ele colocou assim, vocês acreditam que o governador de São Paulo irá apoiar o atual prefeito? O voto é secreto, hein? Só vou falar isso. Pois é, muito então. bom, Ricardo. Muito pois bom. É isso aí mesmo. E, pô, ele jogou o título eleitora, porque o brasileiro já há bastante tempo, com essa polarização e com essa mistura toda, tem votado no menos ruim. Eu gosto mais. O menos ruim. Quem é o menos ruim? Na última eleição, o menos ruim foi Lula. Mas na anterior foi o Bolsonaro. E na próxima é a mesma coisa que em Santos está se repetindo. O Joaquim Ribeiro, da Caneleira, diz aqui o seguinte, que a candidata citada pelo doutor Ricardo aí como a Thelma de Souza, quantos cargos já ocupou, né?
diz o seguinte, ela vem apenas para tentar atrapalhar a Rosana Vale. Já teria um pré-acordo, isso é o Joaquim Ribeiro, ouvinte da Caneleira, com o atual prefeito, através do deputado Paulo Alexandre Barbosa, para que ela roubasse votos. Mas se vai roubar voto da Rosana, vai roubar também do Rogério Santos, né? Vai roubar dos dois, né? Pois é, então. Não vale esse raciocínio, né? Não vale. E outra coisa, o PT, lá no Nordeste, está se aliando ao PL. Eu vi isso aí também. É coisa de louco. Então o eleitor é um idiota, né? Linguiça vai morder o cachorro. Viu? Por isso que eu falei, não é o teatro das tesouras ali, não importa, você não tem uma identidade do ponto de vista programático. Aquele negócio que fala partido, de fato, ele está todo partido, todo quebrado. Agora, não é de tomar parte. Infelizmente, a língua portuguesa é uma língua muito difícil. Exato. Você entende como partido algo que vai tomar parte de algo. Sim. Na verdade, na minha concepção, é algo todo quebrado, todo rachado, que cabe tudo. Aí é um amálgama ali. Tudo de bom, de ruim, de elogiável, de criticável, tudo no mesmo lugar. E aí você vê essas barbaridades, PT com PL, PMDB. A composição aqui em Santos são dois candidatos que, em teoria, iriam polarizar, só que com a mesma estrutura programática, porque não tem diferença. E já foram. O vice-prefeito, o vice-candidato a vice-prefeito com a Rosana, foi do PSDB, foi apoiador que apoiou esse grupo que está aqui na cidade há anos e anos e anos. E de repente agora eu sou do lado. Não, poxa, não dá, gente. A gente vai ter que discutir muito isso em outros casos aqui. A Andréa Machado, ela é de Santos, mas ela está trabalhando em São Paulo. Ela disse que está lá no centro de São Paulo. Bom dia para você, André. Ela faz a pergunta para o doutor Camilo em relação ao modelo de saúde do Brasil. Segundo ela, o SUS é um bom modelo, só que pela gestão e principalmente pelo modelo como é aplicado, a gente tem um modelo assistencialista demais. Olha, ela foi muito feliz. A concepção do SUS não foi política, foi uma estrutura médica, foi muito bem feito. O SUS é um primor. Você lê a estruturação do SUS, a ideia de financiamento. Eu acho que o SUS funcionaria perfeito na Suécia, Finlândia, nesses lugares onde tem educação do povo, eles entendem que não pode, que o público é público, que tem uma outra mentalidade. No Brasil, deturpou tudo. A linha de financiamento, deturpou como usa o dinheiro, deturpou um absurdo de coisas, e eu faço minhas palavras dela. A forma do SUS é maravilhosa, só que dois conceitos precisam ficar mais claros. Primeiro, o SUS não é de graça, ele é público, é diferente. Gratuito ele não é, ele é bem pago. E segundo, deveria ter um critério de introdução. Vejam, você tem plano de saúde, você paga pela saúde 2 vezes. Aí o que fizeram? Falaram assim, olha, quem tem plano de saúde pode jogar no imposto de renda. Muito bem, para cobrir essa lacuna de ter a saúde como um direito. Só que, veja, olha só que dificultoso. Quem tem acesso ao privado também tem acesso ao público? Quem tem acesso ao público também tem acesso ao privado? Não. Então, a concepção de saúde no Brasil, só para arrematar, deveria ser definida de uma forma mais clara. Exemplo, quem tem direito ao SUS, por quê? Como que vai financiar o SUS? Por quê? E, na minha opinião, SUS ele deve ser bem estruturado e dar atendimento a quem não pode ir no privado. Então, segregar. Você optou pelo privado, segue o privado. Optou pelo público, segue no público. Sim. De uma forma com que a linha de financiamento, as clarezas, aí passa por a ANS parar de regulamentar e sim fiscalizar, como disse o doutor Emílio. Aí a conversa vai muito mais ampla, mas, em resumo, o SUS, a ideia e a estrutura foi ótima. O problema é quem gerencia e como gerencia. A Lisângela Altman, parabenizo o doutor Ricardo Camilo pelo seu trabalho aqui. Lisângela, eu não consegui pegar tudo, eu até estava procurando aqui, caiu, mas eu posso anotar o comecinho aqui. Ela parabeniza o seu trabalho e do seu laboratório, ela diz que já utilizou por conta da questão familiar e parabeniza.
Muito obrigado. A última, ela é aqui de Santos, também da Ponta Praia. Hoje Ponta Praia está maciçamente. Muito obrigado, Rosângela, pelo carinho e pelas palavras. Muito obrigado, em nome de toda a equipe. Eu queria que você fizesse uma crítica para ver se o doutor Ricardo responder, mas você fez elogio, não tem jeito, né, para a gente cobrar. Não, mas a gente sabe da competência do doutor Ricardo Camilo e também sei da competência quem trabalha para ele, porque se não for competente, entra pela porta da frente, tem uma portinha do lado. Não, é um time, assim. é um time. Um laboratório, uma empresa como um todo, tem duas formas de capital. O capital humano e o capital financeiro. Se as pessoas não tratarem, cuidar das pessoas, já era. Sabe o que eu vou lembrar aqui? E ó, tem um ouvinte aqui, o Joaquim Ribeiro está perguntando aqui. Joaquim, eu tenho a pauta aqui, eu não vou desenvolver ela toda hoje, o doutor Emílio vai me ajudar, mas você está passando aqui que é comum, mas daqui a pouco ele vai responder. Doutor Emílio, essa pergunta é corrente, né? Quanto custa para abrir um processo de inventário? É assim que fala mesmo, processo de inventário? É, uma ação de inventário. Processo. Ele colocou processo aqui. Isso aí mesmo. Esse tipo da pergunta que acho que todo mundo... Até a pessoa fala assim, eu não morre agora não, porque eu estou meio duro, né? Morre depois. Porque a preocupação da pessoa é quanto ela vai pagar. Né? Ai, caramba. O doutor Emílio... Quer responder agora, doutor Emílio? Responda. Responde agora. Tem tempo aí? Responde. Joaquim está perguntando, Joaquim Ribeiro, em relação ao custo, né? Essa demanda. E esse valor aqui, eu tenho aqui também, né? Eu não coloquei processo, porque a gente tinha colocado quanto custa abrir um inventário. Mas já que você colocou processo, vai processo mesmo. E a ordem do fator aqui bateu no meu aqui, viu? Foi a primeira coisa que eu separei dos ouvintes que tinham perguntado. É claro que todo custo, né, doutor Emílio, as pessoas têm a preocupação de quanto vai custar fazê-lo, né? Principalmente depois de um passamento de um ente querido, esse é um custo. É custo, né? E não é pequeno, né? Mas o inventário é obrigatório. Né? Primeira coisa, a pessoa, os bens que estavam em nome do falecido precisam agora, eles não mais pertencem a um instituto chamado espólio, né? Que ele é um condomínio, vamos dizer assim, tá? Que fica sendo administrado por quem estiver na posse lá. Geralmente é inventariante, quando for nomeado, sim, ou alguém da família, antes de entrar com o processo, como ele fala, ou ação de inventário, a pessoa que estiver na posse dos bens. Tá? Agora, o custo, quanto custa o inventário? Eu até fiz uma tabela aqui para comparar. Hoje nós temos dois tipos de inventário, o judicial e o extrajudicial. Ele só acrescenta aqui que, por exemplo, teve o caso familiar, uma tia dele que nada tinha no nome dela, nada. Mesmo assim, é necessário fazer o inventário, que ele disse que já percebeu na sua resposta de um outro programa, mas sem nada no nome é necessário fazer, e ele cita aqui, serão colocados, deixa eu ver se eu consigo entender, serão colocados impostos ou taxas nesse inventário, mesmo ela não tendo nenhum tipo de imóvel? Não, se não tiver bens, precisa analisar essa pergunta bem, como é que ele está fazendo, né? Se não existem bens a partilhar, nem dívidas, eu não sei aí qual é Ele cita que a tia dele não deixou nenhum imóvel, não tinha filhos. Dinheiro, não tem... Não cita, mas ele falou, ela não deixou bens, né? Tanto que a gente, quando teve que desenrolar agora esse caso, não havia nenhum bem. Provavelmente alguma conta tinha, por exemplo, de talvez aposentadoria ou pensão, alguma coisa, ele não cita esse tipo de coisa nem há necessidade de um inventário. Não é? FGTS, benefício previdenciário, dinheiros em contas que não ultrapassem determinado limite, nem é necessário inventariar. Basta entrar com uma ordem judicial, um pedido de ordem judicial, pedido de alvará judicial, o juiz vai determinar, e aí os herdeiros, né, aquelas pessoas que são herdeiros necessários, estão lá listados no Código Civil, eles vão fazer o levantamento. Mas isso determinadas situações, como eu falei, essas que eu citei. Agora, se não existem bens a partilhar, não existem dívidas, porque também, quando a pessoa herda, ela herda dívidas, o bônus e o ônus, né? Então, ela vai herdar também dívidas. Muitos não sabem disso. Boa. Tá? Agora, se não existem bens a partilhar, não é necessidade aí, não sei qual é a situação que ele se refere, necessidade de abrir inventário, ter custos desnecessários. É preciso analisar caso a caso. Essas dívidas herdadas, você cita em inventário, a pessoa deixou um patrimônio de 1 milhão para você e deixou 2 de dívida. Pois é, ele não vai receber nada.
Fica bem claro isso, né? É necessário fazer a partilha, claro, analisar o caso, mas tudo vai ser relacionado no processo. O que deu para pensar aqui do Joaquim, ele cita de impostos, né? E também eu tenho aqui, viu, Joaquim, nessa questão toda, mas em relação a impostos, o doutor Emílio até já comentou, né, doutor Emílio? Mas seria bom até, como na minha ordem aqui também, a gente aproveitar e responder aqui para o Joaquim. Realmente tem impostos, né? A gente sempre, qualquer coisa que você fizer, você vai pagar imposto, né, doutor? No inventário, por exemplo, nós temos um imposto chamado ITCMD, Imposto, Transmissão, Causa-Mortes, e o D é de doação. Tá? É um imposto estadual, não é federal, não é municipal. E a alíquota é de 4% sobre os bens que estão sendo partilhados, sobre a massa da herança, né? Então, por exemplo, eu tinha feito aqui uns cálculos de exemplificação, um inventário de 100 mil reais de bens a partilhar. Então, o ITCMD será de 4 mil reais, tanto faz extrajudicial ou não. Mas aí incidem outros custos, né? Por exemplo, custas judiciais, ou se forem custas de cartório, se for feitas, tem uma diferenciação. Nesse mesma base, 100 mil reais, as custas no judiciário, custas iniciais, para entrar com a ação de inventário, 3.536. No cartório extrajudicial, a pessoa vai gastar um pouco menos, R$ 2.082. Tudo isso é tabelado. Não é? Isso é o inicial, então. Isso é o inicial. Entrou com a ação, é necessário, se a pessoa não fizer jus à gratuidade de justiça, não é? E aí tem critérios também para que seja concedido, ela já tem que pagar essas custas iniciais. Pois não. Tomando como base 100 mil reais de bens a partilhar, 3.536 hoje, porque esses valores modificam ano a ano, ou 2 mil reais se ela for buscar num cartório de notas. Já que o doutor Emílio comentou, tem pergunta aqui também. Essa aqui, na minha ordem, aqui está lá na frente, mas eu vou aproveitar. Tem a pergunta aqui do nosso ouvinte também, que eu anotei aqui, em relação, é o Júlio César, de Peruíbe. Alô, Peruíbe, um abraço para vocês. O Júlio perguntou, qual a diferença ou qual o melhor caminho, né? O extrajudicial ou o judicial para abrir um inventário? Existem requisitos para você fazer o inventário extrajudicial. Os principais, todos devem ser maiores de idade e capazes. Não pode ter nenhuma pessoa lá que esteja algum tipo de interdição, por exemplo, não é? Aí é necessário que o Poder Judiciário aprecie essas questões, porque lá vai entrar também a questão do Ministério Público e tal. É a questão que o doutor Ricardo fala assim, o grande irmão, o Estado, se intrometendo na vida das pessoas desnecessariamente, né? Por quê? Se a pessoa tem um curador, por exemplo, por que ela não pode fazer lá? Se tem um menor, ela tem pai, tem mãe, as pessoas estão ali, não é? Até porque existem prazos para que, se quiser, entrar com uma ação depois para contestar o inventário. Mas esse é um dos requisitos. As pessoas têm que... O divórcio, a partilha, o inventário, não pode ser litigioso, ou seja, todos têm que estar de acordo. São 10 herdeiros e herdeiras. Todos esses precisam estar de acordo. Não pode ter nenhum menor ou pessoa incapaz de alguma forma. Ela tem que estar livre para decidir sobre a sua vida, sobre os atos da vida civil. Então, esse é o requisito básico. Eu posso escolher o extrajudicial, se todos estiverem de acordo, se não houver menores. Do contrário, o inventário terá que ser necessariamente judicial. Isso de acordo com a lei. Hoje, o CNJ, que está lá, uma entidade administrativa do Judiciário, anda legislando e já andou permitindo que, mesmo sem existência de menores, possam ser feitos nos cartórios. E aí eu entro com uma observação. Um lobby muito forte dos cartórios no Brasil tem feito com que isso aconteça. Tá? Mas há um desrespeito claro ao legislativo, porque o CNJ é um órgão administrativo do Poder Judiciário, mas ele baixou resoluções lá, regulamentando e dizendo, entre outras muitas coisas que ele anda fazendo, que, sim, é permitido que seja feito lá o inventário, apesar da lei dizer que não possa ser feito em cartório. Cartório, eu acho que é uma coisa... Eu olhando de fora, não milito no judiciário, não tenho nem... Falar como leigo, total.
Cartório, para mim, é uma coisa anacrônica. Pessoalmente, eu acho que se eu tenho que pagar, se eu compro um imóvel, quem deveria ver isso é a prefeitura. Por que eu vou num cartório? Não é a prefeitura que vai me cobrar o IPTU? Eu já pago sobre as 3 vias. O que eu ganho, o que eu tenho e o que eu consumo. Pô, e ainda tem que ter um intermediário com a prefeitura, agora com assinatura digital, digitalização, reconhecimento de firma. Puxa vida, tem o gov.br, tem assinatura. Sim. Então, assim, eu Ricardo, não entendo a necessidade de cartório. Ou, pelo menos, isso deveria ser diminuído absurdo. Mas o que a gente vê é que tudo que é intermediário no Brasil ganha muito dinheiro, que esses cartórios é uma máquina de ganhar dinheiro. Mas eu não entendo como... E eles têm um lobby muito forte no Congresso. Tem que ter um lobby muito forte, porque o Estado, que está ávido por dinheiro, opta por não morder ali, mas morder quem já está depauperado, quem já está na miséria, que é a população, e tunga mais dinheiro. Mais dinheiro. Olha que absurdo. Você paga, se você tiver uma condição, você vai pagar 15% ou 27,5% de imposto, aí te sobrou. Na minha opinião, eu já paguei imposto, mas não. Aí você compra um carro, você paga imposto. Você compra arroz, você paga imposto. Você tem um consumo, você paga imposto. Aí você consegue comprar uma casa, você paga imposto. Se você não pagar o IPTU, você pode até perder o imóvel, a prefeitura. Então, assim, o brasileiro paga para sustentar um elefante nos ombros. É uma coisa que eu não consigo entender como é que o Brasil é muito forte, muito rico. Qualquer outro já teria acabado. Para o senhor aqui, mas eu vou para um rápido intervalo, às 9h50, mas é Matilde Bianco do Guarujá. Ela cita qual é a sua opinião em relação a quando você vai a um médico fazer exames, por exemplo, ela cita aqui um médico pela primeira vez, e você tem, por exemplo, uma clínica, um laboratório de sua predileção. E é indicado, vá nesse, se não for nesse, eu não garanto, né, a qualidade. Ela cita aqui, ela levou de um outro laboratório e o médico disse, não foi desse que eu pedi, eu não posso garantir. Ela cita aqui, né, o parecer final dele em relação ao laboratório não foi indicado por ele, porque não é de sua confiança. Eu vou ao rápido intervalo, o doutor Ricardo já percebeu? Isso aí que eu ia falar, eu respondo depois do intervalo. A gente vai tomar vai ser longo. Vai tomar água com açúcar aqui, mas... Sabe aquela história? Olha, eu preciso usar um óculos novo, Virgínia. Aí, ó, a ótica tem que ser essa aqui, ó, porque lá o óculos você enxerga, o outro você não enxerga, não. Aí você vai fazer um exame lá para fazer, pô, mas peraí, eu tenho uma amizade, um respeito, tenho uma capacidade do doutor Ricardo Camilo, posso fazer lá nele? Não, lá nele não. O dele não é bom. O dele eu não consigo garantir, né, a minha avaliação médica, porque se não for naquele lá. Eu tenho uma opinião própria, mas o doutor Ricardo vai falar, depois o doutor Emílio vai arrematar aqui, porque eu já fiquei até... como é que é o nome? É a Matilda lá do Guarujá. Matilda Bianco do Guarujá. Bonito nome, viu, Matilda? Mas feia essa situação, viu? Você vai onde você quer, né? Pelo menos eu imagino assim. Eu volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Enge Plus. Cartão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali.
Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro. Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Mecânica Heliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Heliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade em G Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação em G Plus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Já estamos de volta às 9 horas e 56 minutos. Deixa eu mandar um abraço para o Braga também. Alô, Braga, bom dia para você. Está aí no centro de São Vicente, dizendo que o programa está quente, né? Ele cita que política é algo nojento e ele não vota em mais ninguém há pelo menos 4 eleições. Ele diz que prefere pagar a multa do que perder o dia dele a ir votar em alguém. Ele diz que a situação no país é feia, né? Ele não está mais do lado da direita, nem da esquerda, e muito menos do centrão. Ele diz que agora ele só vê o lado dele. Então... melhor que ele faz, viu? É o melhor que faz. Braga, é complicado, né? É complicado para esta pessoa aqui, humildemente falando. Eu não quero doutrinar ninguém, então é livre-arbítrio. As pessoas definem o lado certo, o lado errado, perdão, escolhem. E ele diz aqui, né, ele cita, uma vergonha você observar, por exemplo, em São Paulo, a escolha do vice para a chapa do prefeito Ricardo Nunes. Ele cita aqui, foi goela abaixo a escolha de um ex-comandante da rota. Faço uma pergunta para você, Eduardo. Como esse senhor vai entrar em comunidades carentes de São Paulo, onde a própria corporação entrou e executou pessoas? Como será recebido o candidato a prefeito, o atual prefeito Ricardo? A gente já comentou isso aqui no programa, não sei se o Emílio estava. Eu também concordo com essa citação, mas política não se olha a isso. Política se olha aos acordos. Então, se o acordo atende um, atende outro, atende todo mundo, vai. Nos bastidores, dizem que o Ricardo Nunes não queria, mas ele precisava do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, do grupo do PL, e de pessoas que estão lá. Então, no apoio, meu amigo, você aceita o que é sugestionado para você, não é isso, doutor? Exato. Nesse caso, inclusive, lançaram lá o Pablo Marçal, né, o coach,
E, com certeza, se ele não aceitasse o atual prefeito, os votos dos apoiadores do Bolsonaro iriam para o outro candidato, Glaba Marçal, e ele ia ficar a ver navios, porque o prefeito de São Paulo, realmente, ele, assim, politicamente, ele não tem muita expressão, né? Não. Mas eu diria a ele que a minha impressão, também não tenho vivência na área de segurança pública, mas a minha impressão é que o crime organizado é organizado. Ele é pragmático. Então, eu acho que vai entrar tranquilo desde que tenha tudo acertado. Não sei se você viu, teve um ministro, que agora está no STF, que entrou no Complexo da Maré sem segurança. E você acha que ele foi lá ver as necessidades da comunidade, é isso? Pô, está de sacanagem, né? Então, assim, o crime organizado, ele é pragmático. Ele está vendo o lado dele também, que nem disse. Então, mas o problema é que quando você não vota, eu faço minhas palavras do doutor Emílio. Eu tenho votado reiteradamente no menos pior. Aí vai para a pessoa, né? Esse é um dos problemas a ser tratados e discutidos, né? A gente tem que fazer essa escolha no menos pior, né? Essa é uma situação que o povo tem que entender e enxergar. Isso é uma avaliação agora do governo atual, o governo do presidente Lula, que vem subindo a sua aprovação, mas é colocado de um lado. Do outro lado, se você colocar, a reprovação é muito maior que a aprovação, até pela situação que está. Então, tem órgãos de imprensa também que escondem, viu? Tem gente aqui comentando, vocês estão falando, não sei o quê, mas o presidente... Eu divirjo, né? Respeitosamente, a própria Conceição comentou, nesse momento, se a gente fosse fazer... Eu não acredito mais em pesquisa nesse país, vou ser bem claro, mas se fizesse uma pesquisa, a insatisfação estaria ganhando de 70% a 30% do presidente Lula. Até quem votou nele dizem que está insatisfeito. Então, é bem complicado, viu, Conceição? Respeito a sua opinião. Mas, doutor Camilo, eu vou no médico, vou lá, faço a minha consulta, o meu check-up, né? Tem um amigo meu que fala, vou fazer meu check-up up, né? E, de repente, tudo certinho, aquele médico não conhecia, não, ele fala, você vai fazer toda essa bateria de exames em tal local. É um direito do médico? Não, é um direito dele, de repente, sei lá, indicar. Mas não é, acho que é a maneira mais correta do profissional, como também, olha, você vai em tal farmácia para esse medicamento para você tomar, porque só nessa farmácia vende esse medicamento, ou nessa farmácia o medicamento é melhor, você vai ter ação mais rápida. Essa indicação, parece aquela venda casa do milho. Você sabe aquela história, você ia na padaria e diz, você vai comprar cerveja, mas tem que levar o refrigerante, aquele lá que não tem marca. Isso é uma prática abusiva no Código de Defesa do Consumidor, né? Venda casada. Eu ia chegar... O senhor, como é especialista em direito do consumidor, também... não quero atrapalhar o comentário. Mas ele foi muito feliz, o doutor Emílio, como eu começaria. Então... Desculpa, como é que é o nome mesmo da ouvinte? É a dona Matilde Bianco do Guarujá. Senhora Matilde, obrigado pela pergunta. A pergunta, como a senhora faz para livrar disso? Uma pergunta muito simples e que o brasileiro não está habituado. Por quê? A senhora tem que perguntar para o seu médico. Doutor, por que o senhor está me indicando esse laboratório? E por que tem um programa... eu assistia com meus irmãos chamado Ratimbom, e que falava assim, professor Tibúrcio falava isso, porque sim não é resposta. Então, dito isso, esse preâmbulo, esse começo, o que eu digo é, se o médico falar, porque esse laboratório tem profissionais titulados, porque nesse laboratório, a senhora vai ver lá, tem certificação internacional, porque esse laboratório, se a senhora for ver naquele... jus.br, não há processos por erros médicos. Então, o porquê tem que vir fundamentado. Na hora em que houver uma indicação por qualidade, porque se o médico virar, porque eu estou primando pela sua segurança, porque existem picaretas em todas as áreas. Só que você não pode generalizar na hora em que o médico está tentando, se for o caso, te proteger, porque tem as duas pontas. O médico pode estar tentando te proteger para você não cair numa arapuca. Exato. Ou ele pode estar tendo favorecimento, como o Edu mencionou, que também ocorre. Então, a pergunta para a senhora se livrar disso é, doutor, por que o senhor está me indicando para esse lugar? Porque existem medicação fraudulenta, vira e mexe. Teve uma que a farmácia adulterava a composição, tem farmácia de manipulação que, às vezes... usa medicação não, embora seja
similar, ela não é compatível com aquilo. Então, existem critérios técnicos que podem estar sendo aplicados no seu caso. Então, infelizmente, é tanta mazela, é tanta gente querendo levar vantagem, que a gente normalmente polariza para o lado ruim, mas pode ser para o lado bom. Então, o que eu posso deixar para a senhora como uma orientação geral? Pergunte por quê, e a senhora mesmo, hoje a internet está aí para isso. Verifique se o responsável técnico desse lugar é um profissional habilitado, titulado, não vá num doutor bumbum da vida, que nem cirurgião plástico era. Então, veja, se muna de informações para que a senhora faça a melhor escolha. Veja se aquela empresa ela tem múltiplos credenciamentos, se tem documentação, se tem certificação. A maior e mais difícil certificação no Brasil chama ONA, Organização Nacional de Acreditação. São pouquíssimas empresas que conseguem chegar no nível 3. Então, veja, muna-se de informação e opte por qualidade, mas não veja o seu profissional que a relação médico-paciente é uma relação de pessoas. Se a senhora, de repente, age de uma forma agressiva, dando a entender que o médico pode estar tendo um favorecimento e não for o caso, ele pode se melindrar com a senhora. Então, evite exposição. Mas eu não vejo por que não perguntar por quê. O primeiro porquê meu foi junto e o segundo separado. Porquê de pergunta. Pergunte com respeito. Doutor, por favor, sou leiga. Por que o senhor está me indicando? E aí, opte e escolha baseado na resposta que ele lhe der. Muito bom. Tem uma pergunta aqui, que é para o doutor Ricardo Camilo, mas antes a gente vai finalizar com uma pergunta para ele. Muito boa essa, viu? Viu, Virgínia? Você vai gostar também. Essa é muito boa. Depois eu vou estender essa pergunta, porque eu já não aguento mais ouvir isso. Vou ser sincero para você, né? Eu não sou químico, não sou médico, não teria nem competência para entrar na faculdade. O doutor Camilo entrou. Quando a gente fala que é um profissional capacitado, e tem gente aqui dizendo, pô, doutor Camilo, eu pensei que tinha mudado de Santos. Não, não mudou, mas ele está aqui, volta a participar com a gente, se Deus quiser, mais vezes, dentro da agenda dele, com certeza. Não, a gente sequestra ele. Brincadeira, isso vai dar ideia nesse país aqui. O pessoal acredita e vai lá e começa, né? Mas vamos lá. Teve pergunta do Amândio. Amândio, essa é uma notícia que ia passar, eu não ia passar hoje aqui, mas boa a sua citação aqui, então a gente vai pegar e passar para o doutor Emílio também, para responder, né? O Amândio, depois eu tenho aqui, tem o Klaus também, mas deixa eu pegar aqui do Amândio, e é o seguinte, ele cita aqui, eu anotei essa notícia aqui, você colocou, eu perdi, mas eu vou passar para o doutor Emílio responder, que eu acho curioso como as ideias elas aparecem, né? Umas atrás da outra, né? E vamos lá então, vamos lá pegar aqui, que eu marquei aqui, e você citou, e eu não sei, eu não ia citar a notícia hoje, mas já que você lembrou, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Você cita o primeiro em relação a... Está aqui, né? Primeiro tem da inteligência artificial, que eu não quero passar agora, mas vamos lá. Ele cita aqui, ele colocou... Eu tinha marcado essa notícia aqui, mas eu acabei não pegando ela no total, né? Mas o governador do Estado de São Paulo, junto com vários pares aí da sua composição de governo, acabaram mandando, na semana passada, doutor Emílio, para a LESP, né, um projeto da criação, o governo de São Paulo quer a criação da Polícia Penal do Estado de São Paulo. Né? Isso vai representar mais custo, uma nova formação dentro dos tribunais, segundo alguns ouvintes, e ele está colocando aqui um monte em relação a isso, que é um projeto de lei, e segundo isso o governador teria já feito lá, ele cita, né, o nosso ouvinte, um lobby em relação a deputados para acompanhar o raciocínio, que é a criação da Polícia Penal no Estado de São Paulo. O que vem a ser a Polícia Penal para os nossos ouvintes e espectadores? A Polícia Penal, não sei qual o objetivo, eu não li esse projeto, mas a Polícia Penal, ela tem competência para cuidar dos presídios, é a polícia dentro dos presídios, tanto internamente como serviços de escolta. Alguns estados já têm isso em funcionamento, né? Então ela serve exatamente para isso. A União também tem nos presídios federais. O doutor Emílio entende como necessária essa criação, essa Polícia Penal
Porque a gente já tem a Polícia Porque Judiciária. hoje já existe os agentes penitenciários. Já existe com outro nome. A Polícia Penal vem para valorizar a carreira, para criar uma estrutura, né, de carreira, para que eles tenham uma evolução, porque hoje são somente agentes, o salário é muito baixo. Então, eles vão buscar o quê? Equiparação com as outras polícias. Não só a Polícia Penal Federal, mas dos outros estados também, e também com a Polícia Militar. Esse é o intuito para valorizar essa atividade que já existe, mas com outro nome. E para os nossos ouvintes aqui, eu vou deixar os questionamentos aqui, doutor Emílio, a gente respondeu aqui, eu achei 3 ou 4, né? Mas temos mais, a gente vai pegar aí ao longo dos programas. Doutor Emílio, eu vou separar direitinho e vou mandar aqui para o ar as perguntas, o doutor Emílio vai responder e vai ajudar. O pessoal está perguntando um monte aqui de inventário e é meio complicado. Eu vou separar mais aqui, até acrescento, mas o doutor Emílio já... Eu mandei para o doutor Emílio, acho que foram 16 ou 17 questões. 17. 17. Então, respondeu hoje 3 ou 4, mas vamos responder na sequência. Mas antes, Virginia, a pergunta da Júlia Ramos, ela é de Santo André. Ô, Júlia, deve ser a primeira vez que você cita aqui um positivo, adorando aqui o programa. Doutor Ricardo Camilo, anatomopatologista, ele que é o diretor responsável pelo laboratório. Como é que a gente pode classificar a Diágonos? Um laboratório de análises clínicas? Não, um laboratório de anatomopatologia. Tudo material. Que é mais... Não, é assim, eu acabei optando por ser mais específico. Pois não. Então, a Diágonos a gente analisa célula, tecido ou órgão. Então, como que acontece? Você vai fazer qualquer raspado, um Papa Nicolau, vai fazer uma aspiração, uma punção de tireoide, punção de mama, vai ser submetido a uma endoscopia com uma retirada de biópsia, ou vai fazer uma cirurgia, vai retirar um órgão. Todos esses exemplos são células, tecido ou órgão que foram retiradas de você. Isso é posto em formol ou no álcool, ou até numa fixação. Isso vai para o laboratório. Então, eu não recebo nada vivo. É tudo fixado. Perfeito. Então, quando você tira sangue, você vê se o bicho está vivo, se tem hormônio funcionando. Então, tudo que é in vivo acaba indo para o laboratório clínico. In vitro, dentro do vidro, é para o laboratório de anatomia patológica. O que eu faço são todas as análises. Quem determina se é câncer ou não é, se você tem uma infecção que precisa ser tratada ou não tem, tudo isso é o laboratório de anatomopatologia. Por exemplo, se a mulher faz o Papa Nicolau para ver se tem câncer de colo uterino ou uma infecção no colo, correto, na vagina. Correto. Então, isso é o laboratório de anatomopatologia. Não, eu vou colher um exame de sangue para ver como é que está meu nível. Análises clínicas. Perfeito, ótima explicação. São duas áreas distintas. E você que é de Santo André, seja bem-vinda, né? Necessitando ou precisando. Eu vou até tomar liberdade, doutor Ricardo não me dá essa liberdade, mas eu tomo essa liberdade, né? Passar o endereço. Em Santo André a gente estava, até há pouco tempo, teve agora com a eleição, mudaram a administração. A Diágonos atendia o Hospital então vai ver Municipal, que ela conhece... o Hospital Municipal de Santo André. Olha aí, então ela conhece por conta disso. Pode ser. Eu fico feliz, muito obrigado. A Diágonos está localizada em Santos, no Canal 4, ali na Siqueira Campos, número 551. Obrigado, Eduardo, por possibilitar eu falar isso. Mas a gente recebe material, hoje mais da metade da nossa rotina vem de outras cidades que não necessariamente da Baixada Santista. Dá um exemplo, doutor Ricardo, locais que têm mandado material para vocês aqui. Caraguatatuba, Jacareí, Ponta Grossa, Cuiabá, tem várias cidades... Vários locais do país. Do país. Perfeito. E como é que eles fazem para mandar? Você coloca, a gente tem o kit, a gente pode até mandar para você, um kit de transporte, ou então você vai no correio. Não é material infectante, por isso que o correio pode transportar. Perfeito. É in vitro, está fixado. Veja, o pessoal tem muito medo, mas usa lisoforme para limpar a casa. Lisoforme, que limpa tudo, não limpa bonitinho, então, é 2%, até 2%. O formol, que você coloca a pecinha, é 10%, então não se preocupe. Vou usar álcool gel, não acende nem churrasqueira. É verdade. E o álcool que a gente coloca é 90% para cima, então não tem risco de infecção. Você coloca o vidrinho, o médico te dá um saquinho, vidrinho,
Você coloca o correio tem, é um transporte, uma caixinha que tem plástico bolha por dentro, não sei se vocês já viram, coloca e envia para nós. Não tem dificuldade, é bem tranquilo. Isso nos Estados Unidos é prática comum. Lá existem centros de excelência em diagnóstico. Então tem um laboratório que é subespecializado até em só patologia neurológica, só patologia hepática, só patologia renal. E as pessoas do país drenam, porque a pessoa que tem essa vivência consegue ver, obviamente, com muito mais segurança, que estávamos discutindo aqui. Você ter um especialista é uma segurança muito maior do que você estar num generalista, né? Então, é nesse sentido o raciocínio. Bom, agradecer a Júlia pela pergunta, né? Mas teve a pergunta da Flávia para encerrar com o doutor Ricardo, depois eu encerro com o doutor Emílio. Virginia, ela perguntou o seguinte, olha só, a gente tem até discutido isso aqui, claro que não no programa, vou utilizar a liberdade aqui com o doutor Ricardo. Ela pergunta se o senhor poderia analisar que ela não aguenta mais a mãe, a avó, o pai, todo mundo pedindo para comprar um medicamento, não sei nem se eu posso classificar como medicamento, o doutor Camila que vai dizer se é ou não, chamado Ora Pronobis, se tem alguma eficiência nisso, que ela não aguenta mais, e segundo ela, todos os parentes mais idosos acham que a solução não é mais ir no médico, é Ora Pronobis. Olha, eu vou escapar pela tangente, eu não prescrevo medicamento, mas para os clínicos isso daí é só... Bate uma água com açúcar, fala que é remédio, está tudo certinho. Eu não tenho essa vivência para falar de forma Mas tem que tomar real. muito cuidado as pessoas Mas, para assim, fazer essa automedicação. eu não acho né? correto. Assim, Concordo. Evita essas... No Brasil, só para terminar, as pessoas têm um grave problema. O caminho mais curto nem sempre é o caminho correto. Então... O brasileiro quer dar o bypass, né? Quer cortar um pedaço. Então, evita de ir num especialista. Em vez de você ir num advogado bom, vai num que nem a gente fala, lá, porta de hospital, que vai falar o que você quer ouvir. Às vezes, o bom advogado é aquele que não aceita a sua causa. Assim como o médico bom é aquele que fala o que é verdade, não o que você quer ouvir. Ai, olha, você está lindo, pode continuar a vida assim. Ah, não, toma aqui esse Ozempic que você pode continuar comendo à vontade. São coisas que o brasileiro se deixa enganar. Então, assim, de minha opinião, para encerrar minha participação hoje, agradecendo aos ouvintes, ao Eduardo, à Virgínia pelo convite e ao Emílio, que foi um prazer conhecê-lo. Ouça, mas com senso crítico. Esse Ora Pronobis, pessoalmente, não tenho vivência, mas não é algo que eu, assim, pouco que eu vi, algo que me inspire confiança. Vamos parar por aqui. Não, ela está dizendo aqui, é verdade, eu, Virginia, cura tudo. Dor, problemas crônicos, segundo ela não aguenta mais na casa dela. Vou dar um Pois exemplo. não. Bem... Vou citar, se tiver alguma coisa. Não vou citar o nome do medicamento, mas tinha um negócio que fazia uma propaganda que era assim: ó, você pega, pinga assim, a verruga vai cair, não sei o quê. Então, tinha muito isso daí na televisão. E comprava. Então, olha só o que aconteceu. Essa pessoa tinha essa lesão ela, na região inguinal, na raiz da coxa, ali onde começa a perna. Ia pingando, pingou durante um ano. Aquilo era na visão da pessoa era uma verruga, mas na verdade era um melanoma amelanótico. Quando chegou, melanoma é um dos cânceres mais graves e agressivos que pode ter. E quando ela foi, era só uma pontinha. Só que essa pontinha era literalmente a ponta de um iceberg. Nossa. Aquilo já tinha, depois de um ano, tomado toda a pessoa, teve que desarticular a perna, ou seja, fez uma amputação, tirou a perna, e mesmo assim teve uma sobrevida. Os médicos chamam isso de higiene só, ou seja, para diminuir dor, para ter um fim de vida digno. Então, não vá por aí. Eu temo... O Brasil tentou várias formas bloquear a automedicação, mas eu não consigo entender como farmácia é vista como comércio.
nos Estados Unidos, na Europa, você vê farmácias como um estabelecimento de saúde, não de doença. E aqui nem isso é um comércio. Então, infelizmente, deixo essa mensagem. Não se deixe levar pela aparência ou pela opinião dos outros de forma leiga. Vá, busque informação, tente ter uma orientação de um médico qualificado, pergunte por quê e tenha você mesmo a sua autocrítica e a sua escolha de forma sensata. Era o que eu podia falar. Não, é ótimo, fico muito feliz da maneira responsável, séria, não me causa surpresa por conhecer o Dr. Ricardo. É sensato, eu acho que muita sensatez do Dr. Ricardo. Se você prestou atenção, como ele colocou, equilibrado, é o que a gente vem postando aqui, até nas respostas para os nossos ouvintes. Eu ia encerrar aqui, mas não dá para encerrar, porque pelo menos 8 aqui perguntaram e vai aumentar mais. Mas o Luiz Petri, ô Luiz, um bom dia para você. Ele diz que o Brasil, na Olimpíada, os atletas são de parabéns, a nossa organização é uma vergonha, nem uniforme conseguiu para as equipes. Ele ficou sabendo que vários atletas foram com o seu prestígio pessoal a marcas buscar e que não adianta a gente cobrar ouro dos atletas, né? A gente tem que cobrar ouro dos nossos governantes, que têm o dinheiro e nada fazem. Ô, Luiz, você tem razão também, mas ele pergunta aqui em relação a algo que é comum demais, veio essa pergunta de várias pessoas, perdi até a noção, passei para o doutor Emílio, mas vou pedir para ele responder agora. Como deve ser feita a divisão de bens entre os familiares e muitas vezes até familiares que não estão aqui, familiares que estão fora do país, mas ele diz que já teve esse caso na família e não foi resolvido até agora, após 15 anos. É o Luiz Petri, aqui de Santos, não disse o bar, só de Santos. Vamos lá. Como os bens são, né? Existe o que se chama vocação hereditária, né? O que são isso? São as pessoas que estão ali previstos na lei, que são herdeiros necessários. Então a lei determina, quando uma pessoa falece, né, se ela for casada ou estiver vivendo em união estável, 50% é do convivente ou do cônjuge sobrevivente, tá? Pertence a essa pessoa, salvo ser regime de separação de bens, né, universal, que hoje nem se utiliza mais, mas o normal hoje é a parcial de bens, ou seja, é aquilo que tudo que é adquirido durante a constância do casamento ou da união estável pertence aos dois. Quanto tempo da união estável? Quanto tempo? Não existe tempo, não existe previsão legal. Você só precisa ter convivência duradoura, pública, com o intuito de constituir família. Esses são os requisitos. Tempo pode ser 1 ano, por exemplo, né? Não há necessidade da moradia, não é um critério necessário, é importante, mas não descaracteriza a união estável. As pessoas, nós estamos em união estável, ou casamentos, hoje acontece bastante, eu moro num lugar e ele mora em outro, a gente prefere assim, isso existe. Então, não é o requisito para a união estável morar no mesmo lugar. Ajuda na hora de reconhecimento, caso que as pessoas não tenham tido um cuidado. Hoje você pode ir num cartório, né, e fazer uma escritura de união estável, para proteger direitos, para ficar tudo certo, filhos, dependentes e tudo mais, até os 2 companheiros. E, no final, você procura esse mesmo cartório e faz lá uma outra escritura se não existir filhos, aí entra, como eu estava falando, a vocação hereditária. Primeiro, os herdeiros normais, são os descendentes. Né? Esses são os herdeiros normais. 50% vai pertencer sempre dos bens ao convivente ou ao cônjuge, o que tiver sobrevivido, né? Chama-se meiro, não é? É dessa forma. O restante, os 50% que sobram, serão partilhados entre os herdeiros, que pode ser um ou pode ser muitos, 10, por exemplo, você falou aí, né, desse inventário. Então, como vai ser partilhado? De forma igualitária. É normal essa demora para se definir essa partilha? Não. Que quase 15 anos o pessoal... Não, aí deve ter ocorrido algum problema. O que acontece? São inúmeros problemas. Um deles, quando existem muitos advogados, né, as pessoas não se conversam, você citou aí que a pessoa mora no exterior, então não tem contato, não sei quem é, né? A pessoa contrata um outro advogado, isso já é um ponto ali de contato, né, de atrito, não é? Que vai acontecer.
Mas pode acontecer representados os herdeiros por um advogado somente, mas que em determinado momento eles não concordam com determinadas partilhas. A lei determina, é igualitária. Pode ser desigual? Pode, mas vai ter que ser feito compensações também, de alguma forma. Mas ela tem que ser, se são 10 herdeiros, esse 50% vai ser dividido por 10. Perfeito. Dessa forma que deve ser feita. Essa é a regra básica. Há uma exceção a essa regra quando, por exemplo, uma das partes, o pai da família, o pai de família, tenha feito um inventário, nesse inventário e ter passado bens para uma outra pessoa. Um testamento, você fala? Isso, perdão, um testamento. Não deixando são duas não apenas o inventário, o testamento. Pode ter havido doação em vida. E aí quem recebeu essa doação vai ter que levar esse bem, chama-se colação. Ele vai ter que levar para o inventário, no rol, e dizer, olha, eu recebi essa doação. Então, isso vai ter que ser igualitário, fazer com que isso fique correto também lá. Eu recebi antecipadamente por meio de doação, mas eu vou ter que colocar no rol de bens para que ninguém seja prejudicado. Perfeito. Tá? Chama-se colação. Se for feito um testamento, a pessoa hoje pode testar 25% dos seus bens, da parte disponível, que é o quê? Os 50%, caso exista uma cônjuge ou convivente. Se não houver, ela poderá, vai testar 25% da massa total. Perfeito, tá? Perfeito. Mas, e vai ser observado. Aí, se existe testamento, hoje existe a Central de Testamentos no Brasil, você é uma das certidões que nós tiramos, que tem custo, né? Hoje eu pus ali, mas se eu não me lembro, R$ 86,00 que é pago. A Central no Brasil faz uma pesquisa no Brasil inteiro se existe um testamento. Se houver, vai ter que se primeiro, antes do inventário, abrir uma ação de abertura de testamento. E ali vai ser feito, pode ser judicial ou extrajudicial, vai ser feito para ver se tudo foi feito de acordo com a legislação, se ele obedeceu os 25%, se ninguém foi prejudicado. E depois aí entra-se com o inventário. Doutor Camilo, que tem parentes na Grã-Bretanha, no Não, Reino Unido, lá, ele deve estar pensando lá. Eu só ia colocar do Haddad. Agora tem a parte do meieiro, a parte dos herdeiros necessários e a parte do Haddad. Do Haddad, tem a parte do maldade. Que ele quer aumentar, e o Lula falou que para que herança, né? Que tem que devolver para o Estado o que conquistou. Eu só estou esperando a vendedora da Avon lá, que deixou uma fortuna para ele, também ele devolver a parte Com dela. o aumento de imposto que o senhor Lula, o seu Haddad quer, que hoje nós pagamos 4% no estado de São Paulo. O imposto vai passar a ser progressivo e poderá ter alíquota até de 8%. Só para eu quis acrescentar isso daí, porque o pessoal esquece. Bem lembrado. Tem que pagar. Tem a sua, isso vai ser escalonado. Você lembra, dona Virginia, nós fomos um aniversário anos atrás e o aniversariante, a família havia contratado a dupla verdadeira, dupla de palhaço, Patati e Patatá. Hoje é o taxa aqui ou taxa lá. Mudou o nome da dupla. Bom, doutor Emílio, obrigado pela presença mais uma vez. Quem quiser fazer o contato, eu já vi que, olha, tinha um adesivo antigamente, eu não sei, acho que foi a OAB que tinha feito, né? Era o seguinte, consulte o advogado sempre. Eu vou fazer esse adesivo de novo, vai ser assim. Então, a gestão anterior que fez. Consulte o advogado sempre, todo dia, e não desista de consultar o advogado, porque você vai precisar dele até na padaria. Uma das perguntas que você me passou foi essa. É obrigatório ter advogado? Sim, né? Por lei é obrigatório que o advogado esteja presente nos inventários extra e judicialmente. Perfeito. Por quê? Porque nós estamos falando de um processo complexo que envolve família, difícil de se concluir. Você falou dos 15 anos. Isso. Ele, às vezes, é muito dificultoso. Estou vendo que esse é um. Existem muitos conflitos, eu não concordo com isso, com aquilo outro, às vezes detalhes bobos, mas aí tem problemas também de relacionamento. Uma parte não acordando com isso, o processo ele para ali e vai ser discutido o caminho. Existe a previsão legal. O que se houver alguma discussão lá, paralisa, suspende-se a execução do inventário e abre-se uma ação autônoma paralela. Olha aí. Tá? Então, bastante complexo. Doutor Emílio, como é que encontra o doutor Emílio para quem estiver necessitando de um bom, um excelente, um ótimo advogado? Emílio, para quem quiser me achar pela internet, né, as redes sociais, Emílio Pui, minha advocacia, vai me encontrar. Telefone 13991661083, telefone, WhatsApp, consultas presenciais, virtuais.
Atuo na Previdenciária, Trabalhista e Família. E Direito do Consumidor também, né? Também. Olha que beleza. Porque tudo está interligado, né? Ó, inclusive, vou dar uma dica. Você que é pai, quando tiver agora, chegar o Dia dos Pais, você ganha lá uma caixinha com alicate e chave de fenda, procura advogado e processa a família. Coitado, né? Agora pai merece, né? Que nem dá para a mãe uma panela de pressão no Dia das Mães, né? Doutor Ricardo Camilo de Almeida, um abraço, obrigado pela presença aqui. Anatomopatologista, deu uma rápida e breve explicação desse belo trabalho aí que tem ao longo aí, só na Diagnos, 16 anos aqui instalado em Santos, mas como profissional já tem de formação com certeza há mais de uns 25. 21? Olha aí. 21, que beleza, hein? A vida vai passando e mostrando os profissionais. Como patologista, né? Sim. Teve a residência, tudo. O pessoal gosta de falar muito para economizar, é patologista, mas é anatomopatologista. Né? Fala patologista porque tem análises clínicas, fica como análises clínicas. Aí, popularmente, é o patologista. Mas, por exemplo, um biomédico pode atuar na área de clínica... Ah, sim. Só na parte de análises clínicas. Análises clínicas, mas nessa área tem que ser um profissional qualificado como anatomopatologista. Na verdade, porque o que acontece? O laboratório clínico, ele não fecha diagnóstico. Ele é um exame em que você tem uma análise parametrizada. Você faz um exame de sangue, você tem lá normal, de tanto a tanto. Mas será que é normal para você? Então, ali tem um parâmetro. Tudo que é parametrizado, você tem equipamento, você não é dependente diretamente do profissional. Óbvio que existem algumas áreas, mas eu estou generalizando. Já na anatomopatologia, os exames são todos interpretativos. Então, erro de interpretação pode ocorrer. Exato. E aí que entra a segurança e a legislação, de novo, da lei do ato médico. O médico ele é responsável. Eu fechando um diagnóstico de câncer, óbvio que você pode pedir uma segunda opinião, a gente recebe muita segunda opinião, isso é normal, mas está escrito câncer, a responsabilidade daquele diagnóstico tem que ser do médico. Sim. Não é delegado, não é terceirizada essa responsabilidade. Muito boa explicação. Então, dessa forma, se distingue o que é ato médico. Por exemplo, você não vai fazer uma cirurgia com um enfermeiro da mesma forma que você não vai fazer com um biomédico, você vai fazer com um médico cirurgião. É a mesma coisa. Sim, sim. Existem áreas que não entra em discussão. Uma vez, a anatomopatologia é obrigatoriamente por um médico formado em instituição regular que fez residência de, no mínimo, 3 anos e com um título. Então, você tem que prestar uma prova da Sociedade Brasileira de Patologia que, em média, tem 40% de aprovação. É como se fosse uma OAB. Pois não. Você se forma, mas nem todo formando em direito consegue a aprovação. Mesma coisa, tem médicos que fizeram a residência, mas não conseguem a aprovação na prova. Então, por isso que eu comentei, busque qualificação. Muito bom. Muito bom. Segunda-feira começamos a semana com 2 excelentes convidados, esclarecemos vários assuntos, comentamos vários assuntos. Olha, vamos desligar aqui a chavinha do ponto a ponto, mas continuem com a gente 24 horas lá com muita música, informação e prestação de serviço. Você pode ver que houve uma repaginada, novos quadros com informação durante todo o dia aparecem para você com informações gerais, notícias. Você vai ter cada vez mais aqui da Rádio Estarinho Santos, 1 ano e meio no ar para trazer mais informação para você. Virgínia, vamos embora? Vamos embora. Tchau, tchau. Ótima semana. Se Deus quiser, estaremos aqui com mais informações, comentários e as informações também. Hoje não deu tempo muito de falar de Olimpíada, mas amanhã a gente fala, até porque a Olimpíada termina agora, né? Dia 11, termina já. E vamos torcer muito para que o Brasil consiga aí, individualmente com seus atletas, mas depender do governo e federações e confederações, fica ruim, viu? Até amanhã a gente volta. Tchau. Você acompanhou o Ponto a Ponto, a notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.